Hoje eu vou mostrar para vocês algumas melhorias que eu fiz lá no código do algoritmo de saque e também algumas ideias de como fazer análise de performance de código no TypeScript com Node. E aí galera, beleza? Desde o último vídeo, que eu fiz aquela implementação do saque, eu dei uma melhoradinha no código. Tinha inclusive um bugzinho lá que eu queria mostrar para vocês e algumas outras melhorias que eu queria mostrar aqui também. E também uns testes de performance que eu fiz com aquele algoritmo que gera todas as soluções e queria mostrar para vocês como que eu fiz essas coisinhas aqui. Então vamos lá, dá uma olhada. A primeira coisa que eu queria falar aqui para vocês, pessoal, está em relação com o uso do sum, né? É uma função de array que tem lá no JavaScript. Eu estava usando da forma incorreta, tá? Então o que acontece? Eu abri esse consolezinho aqui no Google Chrome para mostrar para vocês isso aqui, ó. Quando a gente faz um array aqui, ó, e compara com outro array idêntico, ele retorna false, tá vendo? Então, igualdade no JavaScript, quando você tenta saber a igualdade de arrays, como no Java, né? Ele provavelmente está comparando as referências aqui e não cada um dos valores, tá? Isso aí é mais comum mesmo dentro das linguagens de programação. Então, se você fizer isso daqui, ó, que é o nosso caso lá, né? Então, se eu tiver isso daqui, ó, que é um vetor de vetores, né? 2, 2, 2, tá? Aqui eu só tenho um array de array, né? Com o 2, 2, 2. Se eu colocar aqui, ó, sum, foi o que a gente fez lá, né? Colocou assim, element, né? E element igual a 2, 2, 2. Aí aqui ele retorna false, tá vendo? Não sei por que lá no TypeScript, lá no nosso programinha, ele estava retornando sempre true no caso, certo? Então o sum, ele não estava checando para ver se aqueles arrays estavam dentro do array de arrays. Então aqui no meu código, né, lembra que a gente tinha aqui o sum, tá? O que a gente tem que fazer na verdade? Tem que fazer o teste da igualdade, certo? Dos vetores, tá? Então para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar elemento a elemento, tá? Eu fiz uma funçãozinha aqui que recebe dois vetores, e aí sim ele vai checar cada elemento, né? Elemento a elemento, para ver se os arrays são iguais. Então essa funçãozinha ela está aqui embaixo, tá? Então ela verifica primeiro o tamanho dos dois arrays, que tem que ser igual. Aqui no caso nem tem problema, nem precisaria fazer isso, porque os elementos aqui todos têm tamanho 4, certo? Mas, de qualquer maneira, ele está checando primeiro o tamanho, depois ele vai percorrendo cada um dos elementos para ver se são iguais, né, no array 1 e no array 2, certo? Se ele achar algum diferente, ele já retorna false, certo? Que os arrays não são iguais. Então agora sim ele está checando, né, se as soluções aqui está incluindo, se o conjunto de soluções está incluindo esse vetor, né, e no segundo caso esse vetorzinho aqui. Então isso é um primeiro fix que eu fiz, tá? Isso aqui já está lá no nosso repositório, depois se você quiser dar uma olhada. Aí outras coisas que eu fiz aqui, pessoal, foi o seguinte, né? Eu chequei aqui, né? Então aqui na nossa classe de produção, aqui eu estava ordenando, né, esse BIOS aqui de maneira descendente. O problema é se o cara passar esse BIOS aqui sem ser ordenado e eu ordenar aqui, o que acontece é que vai perder a equivalência, né, entre o BIOS e o BIOAmounts, certo? Porque se eu mudar a ordem dos elementos aqui e não mudar aqui, então eu vou perder o mapeamento entre o BIOS e o BIOAmounts. Então o que eu fiz aqui para resolver esse problema? Eu achei melhor isso daqui, né? Eu verificar se o array está ordenado de maneira descendente, certo? Que a gente quer que isso seja garantido para que o nosso algoritmo funcione da maneira que a gente está esperando. E se isso não for verdade, né? Se o vetor não está ordenado de maneira descendente, eu retorno um erro, né? Eu lanço uma exceção aqui usando o throw, né? E um invalid param error, que foi um erro que eu criei aqui mesmo no projeto. Então aqui esse é o método que verifica se o array está ordenado de maneira descendente, tá? Então, eu tenho usado, na medida do possível, essas higher order functions, que eu acho bem legaisinhas, né? O código fica bem mais fácil de entender. Basicamente aqui o que ele faz, né?
para cada elemento do vetor, ou esse elemento está na posição 0, certo? E aí o primeiro elemento a gente não faz nenhuma comparação, ou esse elemento ele é menor do que o elemento anterior dentro do array, certo? Então isso aqui caracteriza um vetor que está ordenado de maneira descendente, certo? Do maior para o menor. Então a gente usa essa funçãozinha aqui para checar, né, se o vetor está nessa ordem, senão a gente lança um new invalid param error. Tá? Mesma coisa aqui, eu chequei o tamanho, né, do bills e do bill amounts que tem que ser igual, certo? Mas, lembrando, né, pessoal, a gente está fazendo TDD aqui. Eu fiz sempre, né, primeiro o teste. Tá? Então esse aqui é para verificar se o bills está em ordem descendente. Então eu mando um exemplo em que não está, certo? Aqui era para ser 50, 20 e está 20, 50. Então eu estou mandando um array que não está ordenado da maneira que eu quero e verificando se, né, quando eu construo lá o ATM, se ele lança a exceção, certo? Do tipo invalid param error. E a mesma coisa aqui para o tamanho do bills e do bill amounts. Como eles têm que ser iguais, então eu estou mandando aqui dois vetores nos quais o tamanho não é igual e verificando se ele lança exceção. Tá? E depois eu implementei então cada uma dessas alterações aqui no nosso código de produção. Então essas foram as melhorias que eu fiz naquele código, né, do algoritmo de saque. Outra coisa que eu quis fazer aqui para ver como é que faz no TypeScript com o Node, que eu nunca tinha feito, é análise de performance do algoritmo. Então, algumas vezes é bom a gente saber quanto tempo está demorando para eu executar uma determinada função e também quantas vezes aquela função é chamada. Isso é importante, por exemplo, quando a função é recursiva, que a gente não sabe mais ou menos quantas vezes que a função está sendo chamada, né? Quantas vezes que a função chama ela mesma. Então é importante a gente saber isso. E aí eu fui utilizar umas ferramentas aqui que a gente tem ou nativas no Node, ou a gente tem que pegar uma biblioteca para fazer esse tipo de teste de performance. Então eu queria mostrar para vocês esse testezinho que eu fiz de performance aqui no nosso algoritmo de saque. Dá uma olhada. Então aqui no mesmo arquivinho de teste, eu fiz o teste de performance. Tá? Então em vez de usar o it, eu coloquei test. Tá? Uma coisa que é legal, que eu estava pensando, que talvez seja melhor fazer, é colocar teste de performance num outro arquivo. Né? Então, em vez de eu colocar aqui no spec, que eu estou testando funcionalidade mesmo, você pode colocar num outro arquivo e testar a performance. Tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Né? Eu coloquei dois vetores aqui, bills e bill amounts, né? E chamei o solutions do ATM. Tá? Só que antes de chamar, eu estou usando um spy. Tá? Então, a biblioteca Sinon, né, ela deixa você criar spies e você consegue espiar o que está acontecendo dentro de uma função. Tá? Isso aqui é utilizado, por exemplo, para você gerar dublês de teste, né, para verificar o que está acontecendo numa função, quando você chama uma função que chama aquela função. Tá? Então, eu estou usando aqui para fazer performance, porque ele grava, por exemplo, quantas vezes foi chamada a função que você está espionando. Tá? Então, eu faço um spy aqui no solutions do ATM, e aí eu chamo ele, né? Estou chamando ele com esses dados aqui, e depois eu verifico quantas vezes foi chamado o meu spy. Então ele vai ver quantas vezes foi chamada a função, o método aqui no caso, né? O método estático solutions. Tá? Então eu achei bem legal isso aqui também. Dá para a gente fazer quando a gente quer saber quantas vezes uma função é chamada, em vez de colocar a variável dentro da função, que não é uma coisa muito interessante, porque a gente vai mudar o código de produção para fazer um teste de performance, a gente pode utilizar o Sinon para fazer isso. Então é isso que eu estou fazendo, né? Se eu rodar esse teste, ele vai mostrar quantas vezes ele chamou a função solutions. Tá? Então é esse 1462. Então ele chamou 1462 duas vezes a função solutions. Bom, aí outra coisa que eu fiz é marcar o tempo, né? Então eu estou usando o perfhooks, esse sim é nativo, né, do Node. E aqui tem esse performance, você pode chamar um método aqui que chama now para gravar, né, o momento atual, certo? Então eu coloco isso aqui numa variável, t0, faço a função que eu quero verificar a performance dela, quanto tempo que ela está demorando para rodar, e depois eu pego o tempo de novo, né,
E eu estou mostrando aqui a diferença entre o T1 e o T0, certo? Então ele vai mostrar quanto tempo demorou para rodar a função. Então aqui a gente pode ver, ó, tá vendo? Demorou 24, uma coisa aqui gigante, milissegundos. Então essa função, ela pega o tempo em milissegundos. É isso que a gente fez de performance, tá? Então você pode utilizar isso nos seus programas para verificar a performance da sua função, do seu método. E uma coisa legal aqui foi realmente verificar como é que está funcionando, né, esses solutions. Então é o seguinte, se você coloca aqui um valor que ele consegue gerar uma configuração possível para aquele valor, eu percebi que ele chama menos vezes a função, certo? Que ele converge para a solução mais rápido, tá? Porque se você coloca um número, aqui um valor, né, que nem o 403, que não pode ser gerado a partir dessas cédulas, então ele vai tentar todas as possibilidades, né? Ele vai diminuindo aqui, na verdade ele cresce, né? Então, olhando aqui para a nossa implementação, ele começa de 0, lembra que a gente passa aqui a variação, tudo zerado, né? E aí a cada passada aqui, ó, ele aumenta 1, certo? No número de cédulas daquele tipo, tá? Porque tá vendo aqui, ele está percorrendo, né, todo o vetor de tipos de cédulas. E aqui ele aumenta 1 a cada passada, certo? E chama de novo solutions para a variação com aquilo valendo 1, por exemplo, né? Se passou a primeira vez que eu estou passando aqui, vai valer 1. A segunda vai valer 2 e assim por diante. Então ele vai aumentando, né, a quantidade de cédulas, certo? De cada tipo de cédula. E quando ele chega na solução, tá vendo? Quando o valor é igual a amount, ele dá um push, né, e adiciona aquela solução ali, que depois ele vai retornar. Então se a gente verificar aqui, ó, não consigo chegar nesse valor com esse tipo de cédula, então ele demora mais, ele chama mais a função, tá? Tá vendo? Tá chamando 1462 vezes. Se eu colocar aqui um valor que ele chega, né? Então, por exemplo, 400, ele vai chegar. Rodando o teste, a gente consegue ver, tá vendo? Ele chamou menos vezes, ele chamou 1374 vezes o solutions, né? Demorou um pouco menos de tempo aqui para gerar a solução. Aí eu vi que dá um pau violento se você colocar, por exemplo, um número que ele não consegue chegar, tá? Então, se eu colocar 403 aqui e colocar 100 quantidades, né, de cada cédula, aí vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Aí ele fica rodando um tempão aqui, tá? E dá... Opa! Aqui ele não deu problema, né? Rodou 2.661 vezes. Na verdade, se eu colocar um número grande aqui, tá? Então aqui ele está rodando bastante, né? Demorou 45 milissegundos. Deixa eu colocar um número grande aqui para ver o que acontece. Então, acho que foi aqui que eu consegui, né? Vou estourar a memória mesmo, né? Para ele não consegue chegar nesse número. E como ele fica tentando, né, as várias possibilidades, como eu tenho 100 de cada cédula, então ele fica aumentando cada um desses aqui, né? Ele começa tudo de 0, vai aumentando. E como ele não chega na solução, acaba estourando a memória. Então vocês podem ver que ele está demorando para terminar e em algum momento aqui ele vai estourar a memória. Tá vendo? Ó, estourou a memória. Então ele demora um tempão, né? E aqui dá um pau no Node, né? Ele fala aqui que deu problema no heap, né? Ele estoura a memória aqui do heap porque ele não consegue chegar nessa solução e estoura a memória antes dele tentar todas as possibilidades. Então precisa tomar cuidado com essa implementação aqui. Em particular, se você tiver um número grande aqui, né, o cara quer tirar 4.053 reais do caixa eletrônico, e esse caixa eletrônico tem muitas cédulas, né, de cada cédula no caixa, então vai dar problema, vai estourar a memória. Deixa eu verificar aqui. Agora vamos colocar menos. Digamos que eu tenha só esses 3 tipos de cédula. Eu acho que vai estourar do mesmo jeito, tá? Vamos dar uma olhada. Então, vamos rodar o teste. Aí ele fica demorando. Opa, aqui ele consegue, né? Então, se eu tenho poucos tipos de cédula, ele não estoura a memória. Tá, vamos aumentar um aqui. Vamos colocar de 10, que já está demorando mais, né? Imagino que agora ele vai estourar a memória. Então, repara, né? A gente tem que verificar, né, quais situações que levam a nossa implementação a um extremo, né? Então, é importante a gente fazer esse tipo de teste de performance, porque pode ser que a gente tenha algum algoritmo, alguma implementação dentro do nosso sistema que vai dar um pau violento quanto esse, né? Que vai estourar a memória. Então, repara que
mudar só uma coisinha, né? Aumentei um tipo de cédula aqui, né? E coloquei que ele tem 100 quantidades, né? Daquela cédula. Aí, tá vendo? Já vai estourar a memória aqui por conta dessa alteração, por conta de um dado um pouco diferente que eu tenho no programa. Aí, estourou de novo. Então, viu só? O algoritmo ele funciona bem, né? Ele roda relativamente rápido quando você tem uma solução possível, né? Quando você coloca um valor que ele consegue ser gerado com aquelas cédulas que tem naquele caixa. Agora, se você tem um valor grande e você não consegue gerar aquele valor com as cédulas que tem disponíveis naquele caixa, aí pode dar pau no algoritmo, pode até estourar a memória, como aconteceu aqui na nossa versão. Então, eu espero que você tenha curtido, né, esses testes de performance, que eu acho que é uma coisa importante da gente saber fazer nos nossos sistemas. E também essa correçãozinha que eu fiz do sum, que não estava funcionando mesmo. Ele sempre passava o teste, mesmo se você colocasse um vetor que não existia dentro das soluções, ia passar o teste. Então, o teste estava com erro. Então, vale a pena, né, a gente sempre verificar mesmo se o nosso teste está correto. E para fazer isso, às vezes você tem que utilizar um dado, né, errado, para ver se o teste falha. E é aquilo que o Kent Beck falou, né? Quando que a gente aprende quando está fazendo TDD? Quando o teste falha e não era para falhar, ou quando ele passa e não era para passar. Então vale a pena a gente colocar o nosso sistema nessas situações. Então o próximo vídeo, pessoal, eu vou gravar já do meu estúdio novo, que eu montei lá em casa, então o cenário vai estar diferente. Eu gostei muito de ficar esse tempo todo gravando vídeos aqui na Unifesp, mas acho que vai estar mais profissional lá em casa e tenho certeza que você vai gostar do cenário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.